Olá, alunos, tudo bem? Vamos nesses slides iniciais apresentar de forma bastante sucinta os conceitos fundamentais da disciplina e o regime de juros simples. Vamos apresentar de forma bem sucinta e vocês devem pegar essa unidade 1 e a unidade 2 e darem uma lida com mais calma. A fonte é o material que vocês possuem, que é exatamente o livro, o caderno da disciplina Matemática Financeira e Análise de Investimento. Matemática financeira é o corpo de conhecimento que estuda a mudança de valor do dinheiro com o decurso de tempo. Então, a todo momento a gente vai estar lidando com dinheiro e tempo, né? A valoração do dinheiro ao longo do tempo. Então, a ideia exatamente da disciplina é isso, é fazer essa valoração e, por fim, fazer análise de investimento. Por isso, cria modelos que permitem avaliar e comparar valor do dinheiro em diversos pontos do tempo. Matemática financeira reconhece que o dinheiro tem valor no tempo, ou seja, R$ 100 hoje vale mais do que R$ 100 daqui a um tempo futuro, como por exemplo daqui a 6 meses. Então é intuitivo entender que R$ 100, seu dinheiro hoje no seu bolso, vale mais do que R$ 100 daqui a 6 meses. Vamos aqui a alguns conceitos que nós deveremos utilizar ao longo de toda a disciplina. Então, o que é capital? Para a gente aqui, capital, que a gente vai usar como símbolo a letra C, é o valor inicial de uma operação financeira em espécie e unidades monetárias. No nosso caso aqui, nossa unidade monetária é o real. Esse valor inicial pode ser um numerário, valor de depósito em banco, um título de dívida, um valor físico, por exemplo, máquinas, equipamentos, veículos que valha, né, um determinado capital. Então, o capital para a gente aqui é o C, é o valor que a gente chama na data zero. Uma operação financeira é o ato econômico pelo qual determinado agente possuidor de um capital, determinado credor, transfere esse capital a outro agente econômico denominado tomador, mediante condições previamente estabelecidas. Então, a operação financeira é exatamente transformar esse capital, né, em um valor maior, um valor menor, fazer um desconto. Juros ou juro. Juro, que a gente vai simbolizar pela letra J, é o valor da remuneração do capital, acordado entre credor e tomador. O montante, denominado pela letra M, é a soma de capital mais juro, que é exatamente a equação básica da matemática financeira. Então, o montante é o capital mais o juros, ou o juro. O valor presente é o valor de uma operação financeira na data presente. PV, também a gente chama aqui de capital. É um valor intermediário entre o montante e o capital. O valor futuro é o valor de uma operação financeira em qualquer data compreendida entre a data atual e o vencimento da operação. De modo análogo ao valor presente, o capital. Também o valor futuro é frequentemente tomado como sinônimo de montante. Tá? Valor nominal é o valor de uma operação financeira constante no tipo de crédito que a documenta, no caso, numa operação de desconto. Pode ser tanto inicial ou ser quanto final, montante, dependendo da forma como vai operar essa operação de desconto. Alguns autores adotam a nomenclatura valor de face e valor nominal, em vez de valor nominal. Frequentemente, o valor nominal, o valor futuro e o montante são tomados como sinônimos, apesar das diferenças conceituais existentes. Fluxo de caixa é uma sucessão temporal de entrada e saída de dinheiro de caixa de uma entidade. Por exemplo, você vai comprar uma mercadoria a crédito. Vai pagar em 5 vezes sem juros, por exemplo. Então, exatamente é um fluxo de caixa. Né? A gente pode avaliar isso daí como um fluxo de caixa, o pagamento dessas 6 prestações de uma compra. Ou se você vai fazer um investimento num negócio, você vai avaliar, digamos, ao longo de 6 anos esse negócio. Você pode montar um fluxo de caixa, avaliar as entradas e saídas de recursos ao longo desses anos. As entradas e saídas podem ser representadas por um diagrama chamado diagrama de fluxo de caixa. Aqui nós temos 4 pagamentos mensais, uma compra,
denominando setas para baixo são pagamentos, setas para cima são recebimentos. Tem os 4 pagamentos mensais de 400, aqui é um diagrama de fluxo de caixa. Convenções. No eixo horizontal representa os períodos de tempo. Pode ser em mês, em ano, em dias, em bimestres, em semestres. No eixo vertical representa os valores, com flechas orientadas para cima quando há entrada de caixa e orientadas para baixo quando há saída de caixa. Taxa de juros. O custo do dinheiro nos mercados financeiros é dado pela taxa de juros, que representa o custo de cada unidade de capital por unidade de tempo. Você vai, por exemplo, fazer um financiamento de um imóvel, ele vai te cobrar, o banco vai te cobrar uma taxa de juros. Então a taxa de juros é exatamente a remuneração, expressa em percentual normalmente. A gente vai ver como é que a gente calculou essa taxa em percentual. A taxa de juros expressa em forma unitária a relação entre o juro e o capital nela empregado. Denomina de juros o valor dos juros gerados em um determinado período de tempo. A taxa de juros é expressa em forma unitária a partir dessa forma. Então, a I, que a gente vai chamar de juros, tá? Taxa de juros a gente vai chamar de I. Juros a gente vai chamar de J. I é igual a juros dividido pelo capital por uma unidade de tempo. Essa taxa de juros pode ser expressa também em forma percentual. Basta pegar J dividido por C e multiplicar por 100 e em unidade de tempo percentual. A gente vai também ver exemplos. Essa taxa de juros pode ser apresentada de várias formas. A gente tem que indicar o período de capitalização, que pode ser ao dia, a gente vai chamar de AD, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre, aqui, ao semestre, ao ano. São várias formas de se apresentar essa taxa de juros que a gente chama de I. E para finalizarmos, vamos ver aqui o conceito de juros simples. Existem basicamente 2 tipos de regime de capitalização, que é o regime de juros simples e o regime de juros compostos. O regime de juros simples, a base de cálculo de juros é sempre o valor original, o valor pago, ou valor recebido, se for um caso do empréstimo. Em regime de juros simples, a base de cálculo dos juros é o C, o capital. Não se altera ao longo do tempo e é sempre o capital inicial. Os juros gerados a cada período são registrados, mas somente serão devidos e pagos ao final da operação. Aqui as fórmulas: juros simples, juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes N. Se eu reorganizar aqui, podemos pegar e passar esses 2 elementos para lá. Capital é igual a juros dividido pela taxa de juros vezes N dividido por N, né? Ou também reorganizando aqui, passando o I para lá e o C para baixo, a gente sabe que a taxa de juros é igual ao juros, valor dos juros, dividido por capital vezes N. Essas fórmulas aqui todas nós vamos usar nos nossos exercícios. Parabéns, você finalizou. Finalizamos aqui com esses slides, de forma bem rápida, os conceitos principais das 2 unidades. Agora, recomendamos que vocês deem uma lida com mais cuidado no livro de vocês, na unidade 1 e na unidade 2, e em seguida nós vamos resolver aqui alguns exercícios. Muito obrigado, bons estudos.